Amém. Obrigado. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os vivos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. A partir do versículo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo 3. A partir do versículo 7, enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão primeiramente a Deus, pois Ele é o motivo de estarmos aqui juntos, reunidos, para louvar e bendizer o seu santo nome. Externando minha gratidão ao anjo que Deus separou para esta casa de oração, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, dando saúde, força, estratégia. Capítulo de número 3, segundo livro de Reis, a partir do capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 6. Versículo 6 diz assim: Por isso, Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado e os que seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Versículo de número 15. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não havereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tampareis todas as fontes. E danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de tanta água. E você diz amém? Mantenha sua Bíblia aberta, não a feche, por favor. O capítulo de número 3, como bem nós percebemos logo de cara,
é uma narrativa histórica que se repete no segundo livro de Crônicas. O segundo livro de Reis é um período histórico tanto de Israel como de Judá, reinos esses divididos, que equivale a um período de cenário de 400 anos. Nesses 400 anos de reis, somente em Israel houve 19 reis. Quantos reis? 19. O capítulo de número 3, sua Bíblia está aberta, acompanha comigo. Versículo de número 1 começa trazendo essa informação histórica. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Olha o versículo 5. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Olha para mim, por favor. Quando se olha o capítulo, versículo 1 e o versículo 5, parece que o texto está falando de uma mesma história, e um mesmo início. Jorão, filho de Acabe, começa a reinar. O rei dos Moabitas, chamado Mesa, começa a se revoltar contra o rei de Israel, que, segundo o texto, é Jorão. No mesmo período, quem está governando Judá é Josafá. Porém, o capítulo 3, apesar de Jorão, ou dependendo da sua versão bíblica, Jeorão, está sentado no trono, governando, no lugar de seu pai, Acabe, essa revolta de Moabe não começou no reinado de Jorão. Até porque Jorão, ele não está, de fato, tomando a sucessão do trono do seu pai. Se você voltar 2 capítulos atrás, será perceber que quando Acabe morre, quem está sentado no trono é Acasias, filho mais velho de Acabe. A Bíblia diz que Acasias, quando começou a reinar, permaneceu nos pecados de seu pai e sua mãe. Quais foram os pecados de Acabe e Jezabel? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículo 30 a 32. O texto começa informando para nós que Acabe, quando vai suceder seu pai Orim, ele começa a levantar ídolos a Baal. Percebe que Acabe já começa o seu reinado levantando apostasia no reino de Israel. Não bastando isso, ele faz um casamento, entre aspas, político, mas ao mesmo tempo misto, casando com a sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel, que vai fazer muito mais propaganda e marketing a respeito de Baal em Israel. Ou seja, esse casal peca, desviando o povo do culto verdadeiro, levando para um culto falso chamado Baal. Não bastante isso, o versículo 32 diz que tudo que Acabe fazia para irritar a Deus. Fazia para quê? É um imaturo. Não parecendo tão pior, o texto diz que Acabe foi pior do que seu pai e pior do que todos os reis de Israel. Quantos reis Israel teve? 19. Ou seja, o camarada não era nada bom. De 19 ele foi o pior. Aí vem Acasias no capítulo 1 de 2 Reis, a partir do versículo 1, ele começa o reinado no lugar de seu pai e continua nos caminhos errados do seu pai. E qual é o caminho? Apostasia, afastando-se de Deus. E o texto vai provar isso em Acasias. O texto diz que Acasias está em Samaria, palácio de verão em Israel.
E não sei o porquê o texto não diz. Ele está na sacada, se pendura e cai. E com isso ele fica enfermo. A Bíblia presta atenção nesse detalhe. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho longo nessa introdução, mas para você entender que o capítulo 3 é uma repetição, um ciclo de algo que aconteceu no reinado do irmão. Ele cai, fica enfermo. Na sequência, ele chama os mensageiros e diz assim: vai à cidade de Ecrom. A cidade de Ecrom é uma das 5 capitais da terra dos filisteus. Uma das 5. Na terra de Ecrom tem um ídolo chamado Baal-zebub, cujo nome significa Deus das moscas que revela. Já que ele é um Deus que revela, quando Acasias manda chamar os mensageiros, a intenção é: vai consultar Baal-zebub para saber se no futuro eu sararei da minha enfermidade. Quando os mensageiros estão saindo de Samaria, o texto então diz que Elias sai ao encontro deles no caminho e distante começa a gritar: volte agora e diga para Acasias: ainda há profeta em Israel. Porque está indo consultar os deuses pagãos de seu pai. Percebe que é uma confrontação. Enquanto Acasias quer consultar através do ídolos o seu futuro, Elias está dizendo: está indo no lugar errado para saber o que é certo. E assim tem gente que até vem na casa do Senhor, diz que a vida pertence ao Senhor, aí começa algumas crises, algumas coisas começam a dar errado, aparecem algumas enfermidades, vem na quarta, volta no domingo, não encontra resposta, e o que faz? Vai consultar aonde? No búzio, no tarô, no horóscopo, no signo, e às vezes em quando, sem ninguém saber, aonde bate a gogô e a tabaque. Por quê? Preciso saber como será o meu futuro. Aí Deus te trouxe hoje para dizer o lugar certo para saber o teu amanhã. Não é nos deuses falsos. Ele só vai entregar o que você busca, mas aqui não. Há profeta de Deus para a sua vida. Glória, glória. Aí o texto diz que Acasias só reina durante 2 anos. Quantos anos? Só que nesses 2 anos, quando ele cai, o rei de Moabe, capítulo 1, versículo 2, começa a se revoltar contra Israel. Por que Mesa, rei dos Moabitas, está fazendo isso? Porque no reinado de Orim, ele subjugou o povo de Moabe, para eles pagarem imposto para Israel. Como Acasias ficou enfermo, o que o rei de Moabe percebeu? Fragilidade, fraqueza, não tem força, não tem persistência. Deus não está a favor dele. Então, se eu entrar na guerra, mesmo sendo inimigo, Deus vai me dar a vitória. Por inimigo? Não, tem alguma coisa errada. Olha como o inimigo se gaba só porque ele viu um ponto de fraqueza. Aí começa o capítulo de número 3. Jorão começa a reinar, mas Mesa ainda está se levantando contra o reino de Israel. Porém, há um detalhe: como a história parece se repetir, sua Bíblia está aberta, olha o versículo de número 2, do capítulo 3. E fez Jorão o que era mal aos olhos do Senhor. Você logo pensa, permaneceu no erro do avô, permaneceu no erro do pai, permaneceu no erro da mãe, permaneceu no erro do irmão. Mas aí o texto diz: porém, não como seu pai, nem como sua mãe. Começou a acertar.
Aí o texto finaliza dizendo: ele tirou a estátua de Baal que fizera o seu pai. Opa, parece que está virando crente. Parece. Já arrancou os ídolos e o meu negócio agora é só aquilo que é verdadeiro. Mas olha o versículo 3. Contudo, Jorão aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Percebe que agora ele não imita o pai, mas ele imita o rei Jorão. E o que Jorão fez? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 12, a partir do versículo 34. O texto informa para a gente que como o reino foi dividido, e o templo está em Judá, e está lá em Jerusalém, na capital, e o povo tem que subir para Jerusalém, para adorar a Deus lá em Jerusalém, que fica no reino de Judá, reino sul. Jeroboão, ele diz: ninguém vai subir mais. Como é que não? A gente está em Israel. Aí Jeroboão faz assim: vou abrir 2 congregações. Vai abrir o quê? Uma na cidade de Dan e a outra na cidade de Betel. Tem algum problema em abrir congregações? Não. Mas olha o que Jeroboão faz: abriu a igreja e vou consagrar quem? Os levitas que Deus separou? Não. Para o culto em Dan e Betel, eu vou levantar quem eu quiser para estar na frente do culto. Deus nos reuniu nesta quarta-feira para dar uma sacudida em nós, em um alerta. E qual alerta? Não quebre princípio de autoridade espiritual. Não quebre. Jeroboão, ele quebrou o ciclo da autoridade. Ele não se importou. Deus levantou autoridade espiritual. Amém. Problema é deles. Eu separo quem eu quero, unge que eu quero, coloco na frente que eu quero. Porque tem gente que é assim: só porque canta bem, acha que tem uma autoridade. Só porque prega bem, acha que é uma autoridade. Não. Como é que funciona esse negócio? Presta atenção. A Bíblia vai falar sobre 3 níveis de autoridade. Quantos níveis? Primeiro, chamado governo. Paulo diz em Romanos capítulo 13 que nós devemos orar pelos governadores, porque estão debaixo da permissão de Deus. Primeiro nível de autoridade. Presta atenção. Se lá no mundo tem um nível de autoridade, por que na casa de Deus tu acha que vai ser diferente? Segundo nível de autoridade, Paulo diz em Efésios capítulo 6, chamado pai e mãe. E como pai e mãe é um nível de autoridade, Paulo então instrui aos jovens adolescentes: honrai aos vossos pais, a vossa mãe, para que se prolongue seus dias na terra, e tudo que você fizer estará bem. Honra, autoridade. Honra. Agora não se esqueça que aqui na casa de Deus não é diferente. Todo mundo aqui é ungido? Sim. Só que nem todo mundo está no nível de autoridade espiritual. O problema de algumas pessoas que gostam de confrontar pastores e liderança é que você está com a síndrome de Corá, Datã e Abirão. Qual é a síndrome de Corá, Datã e Abirão? Números capítulo 16. Os 3 se reuniram e olha, os 3 são obreiros. Os 3 foram ungidos pelo pastor Moisés, o líder. Mas aí os 3 dizem assim: Moisés está pensando que ele é o único profeta no arraial. Moisés está pensando que ele é o único ungido no arraial. Todos nós também somos ungidos. Desonrou, afrontou, desrespeitou uma autoridade espiritual. Consequência: a casa inteira debaixo da terra.
Deus trouxe alguém aqui que gosta de confrontar, de respeitar, desobedecer a autoridade espiritual. E Deus te trouxe hoje para lhe dizer: ó meu santo, não quebre uma autoridade espiritual. Se sujeita a uma autoridade. Não, mas Deus já leu sua mente. E na mente de alguns aqui, bate no peito e ainda diz assim: minha autoridade espiritual é Jesus. E eu pergunto, por quê? Aí você me responde: Jesus é meu pastor. Sacode 2 ou 3, diga aí: Jesus não é seu pastor. Não, a Bíblia chama Jesus de sumo pastor. E por que Jesus é sumo pastor? Porque Jesus é pastor de pastores. Por isso que Paulo disse, Efésios 4 versículo 8: e Cristo deu à igreja doutores, mestres, evangelistas, apóstolos e pastores. Por isso que Apocalipse capítulo 2 versículo 7, ele não vai na casa do membro, ele não vai na casa do líder dos jovens, ele não vai no departamento, ele não vai no líder da liderança do discipulado. Ele vai aonde? Ele vai até o anjo da igreja e ele diz: escreve ao anjo da igreja. Por quê? Porque na casa de Deus existem níveis de autoridade. Jorão e Jeroboão quebrou a autoridade espiritual, desonraram, desrespeitaram. Eu não estou falando de autoritarismo. Você que me escuta, entenda, você que está aí do outro lado da telinha, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade espiritual, que não é difícil de reconhecer. Não é. Mas Jorão não, ele quebra. Aí, como ele entrou na guerra, versículo de número 6, ele passa em revista no exército e ele vê: não tem macho suficiente. O que Jorão vai fazer? Ele vai até Josafá, rei de Judá. E quando ele chega até Josafá, ele diz assim: o rei de Moabe se levantou contra mim, tu irá na guerra comigo? A resposta de Josafá: eu serei um contigo, o meu povo será um com o seu povo, meus cavalos serão um com os teus cavalos. Josafá está olhando e dizendo: ainda que a gente esteja distante e separado, a gente será só um único exército. Eu sei, é meio difícil, porque fala de unidade. E principalmente agora no final de ano, cada um vai procurando os seus próprios prazeres, suas próprias paixões. Só que Josafá está dando uma lição: ainda que a gente esteja distante, nós seremos um nessa peleja, seremos um nessa guerra. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 32 versículo de número 30, e ele diz: um único homem perseguirá 10, mas 2 vão perseguir a 1000 homens. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, por gentileza, e diga: se a gente se unir mais, diga: se a gente se misturar mais, nosso inimigo pode se levantar, até mesmo vendo brecha, fraqueza, mas se a gente se unir, se a gente se unir. Eu sei que você lembra dessa narrativa bíblica, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 30. Jesus está no Getsemane. Jesus está onde? Quando Jesus chega no Getsemane, ele deixa 8 e diz para 3: sobe comigo. Ele deixa 8 e diz: nós vamos ali orar.
E subindo, Jesus diz assim para os três, Pedro, Tiago e João. Eu sei que você sabe da cena. Jesus diz assim: velai por mim. Um olha para Jesus e pergunta: mestre, o que aconteceu? E Jesus diz assim: o espírito é forte, mas a carne é... Você já teve noção que é Jesus falando isso? Aí conforme eles se assustam, Jesus pega e diz assim: orai por mim, porque minha alma está triste e amargurada profundamente. Jesus rasga o coração para os três, conta o que os 8 nunca ouviram, porque o que os 8 sabiam de Cristo ele não pede oração, ele atende oração e responde. É alguém que vai no culto e Jesus diz: fica em paz, estou indo na tua casa. A tua filha, que já trouxeram a notícia que morreu, ela só está dormindo, e quando a gente chegar lá, pode preparar o rango, que ela vai estar com muita fome. A gente está falando de alguém que quando chegou no cemitério, a irmã chegou chorando: já é tarde, porque não vieste antes? E Jesus diz: fique em paz, Lázaro não está morto, Lázaro só dorme. Mas peraí, já passou 4 dias. Ele chega em frente e diz: Lázaro, sai para fora. E o morto dá um jeito e sai. Aleluia. É aquele que quando clama, a sua oração é atendida. É quando alguém entrega um pouco e ele diz: fica em paz, graças eu te dou, meu Pai. E o pão vai multiplicando junto com o peixe. Vai entender? Mas ele olha para 3, enquanto os 8 só conhecem o Jesus poderoso, o Jesus que responde. Ele olha para 3 e diz: posso contar com vocês 3? Você conhece a cena? Ele sai no canto, deixa os 3 orando, e ele ora, volta, e os 3 estão como? Estão como? Dormindo. Mas o que Jesus está querendo? Na oração, Jesus clama assim: Pai, se possível for, passa de mim este. O que Jesus está dizendo? Antecipe esse momento. A minha carne fraca não aguenta suportar o que vai acontecer. Não, antecipe esse cálice. E os discípulos estão? Agora você já pensou, se os 3 discípulos que acabaram de ouvir Jesus dizer: fica do meu lado, ora junto comigo, se eles estivessem orando junto com Jesus, o que teria acontecido? Não, Flávio, não, é que você esqueceu de um detalhe. Qual? Em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus ensinou uma chave poderosa para os discípulos. Qual é a chave? Jesus disse: se 2 de vós ou 3 concordarem em qualquer coisa, o meu Pai vos... Aleluia! Cristo nos reuniu hoje para nos dizer: é só a gente se unir, que o poder da unidade vai revelar coisas sobrenaturais. Josafá está olhando para Jorão e dizendo: eu conheço o poder da unidade, eu conheço o poder da concordância. Se você entra na guerra comigo, a vitória já é garantida pelo poder da unidade. Olha para pelo menos 2 pessoas, pelo menos 2. Eu sei que você não gosta disso, mas não se esqueça: o que você profetiza para um, volta para você. Flávio, está na Bíblia? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei quem te, e amaldiçoarei quem te. Se eu fosse tu, não abençoaria 3, não, abençoaria uns 5. Abençoaria como? Diga para ele, diga para ela: a guerra é sua, mas eu concordo com a tua vitória. A guerra é sua, mas eu concordo que a bandeira já está na tua mão. A peleja é tua, mas eu concordo que Deus já foi na frente, guerreando ao Deus. Quem recebe, quem crê.
um poder na unidade. Há um poder. Glória. Aí, quando Jorão escuta isso, ele olha para Josafá e diz: por qual caminho nós iremos? Aí Jorão já responde: vamos pelo caminho de Edom. Pelo caminho de... qual caminho? No caminho de Edom, Josafá aproveita, chama o rei de Edom para a guerra também. Percebe? Que há uma palavra profética nesse texto. Quem são os edomitas? Os árabes. Edom significa vermelho, que está ligado junto com Esaú. De Esaú veio o povo árabe. Percebe que tem israelita, samaritano e tem o povo árabe junto. O que é isso? É que quando o povo se une, as barreiras são quebradas e Cristo começa a agir no meio, gerando salvação no meio do povo. Aleluia! Já foi cantado e eu também concordo que haverá salvação. Deus quebrará corrente de separação, aonde o povo da tua casa, na tua família estava quebrado, selado, alguma coisa, Cristo te trouxe para dizer: eu vou resgatar até os de fora da tua casa. Vou resgatar. Eles também farão parte desse projeto. Alguém está recebendo? Oh, glória. Oh, glória. A guerra de Jorão. Jorão mostra o caminho. Aí o versículo de número 10 diz o texto que entrando, versículo 9, os três, quando entrou em Edom, começaram a rodear o deserto. Não basta estar em guerra, agora está rodeando no deserto. Aqui dentro tem gente assim, está em guerra, está em peleja, tem confronto, entrou no deserto, mas está assim, ó, rodando. Me responde aqui. Quem roda muito tempo, o que acontece com ele? Tontinho, perdido. Eu tenho uma filha de 5 anos, cujo nome é lindo, a Axa Manu. Nem adianta fazer essa cara não, irmão. Axa Manu, a filha é minha, eu coloco o nome que eu quiser, terra. Respeita. Bem pentecostal. E a Axa é bem peteca. Fala que é só Jesus no sangue. Aí para tentar disfarçar, brincar, que a inocência da criança é uma maravilha, eu peguei a Axa e disse: você quer brincar? Botei uma garrafinha na frente, puxei ela para trás e comecei a rodar. Roda. E soltei. Vai lá, e a Axa, perdidinha, desorientada. Eu falei: vai, filha, é reto, mas perdidinha. Assim tem gente, está em guerra, desorientado, sem o caminho certo a seguir. Aí no versículo 11, Jorão diz assim: isso tudo é culpa do Senhor, que nos trouxe no deserto para nos entregar na mão do nosso inimigo. Não. Entrou na guerra, chamou outra pessoa que não tem nada a ver com o BO dele. Ele mesmo disse: vamos pelo deserto. Quando começou a dar tudo errado, ficou perdido, desorientado. A culpa é de quem? De Deus. Peraí,
Para entrar nessa guerra, você orou antes? Para pegar esse caminho, você orou antes? Tem gente aqui dentro hoje que está perdidinho. Esse casamento, e eu pergunto, orou antes de beijar na boca? Esse crush, Deus está querendo me castigar. Não, é tu que estava com pressa para beijar na boca e nem orou antes. Aí Deus achou alguns jovens adolescentes aí que está com uma pressa para beijar na boca. E sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida? Eclesiastes capítulo 5 versículo 2: não te apresses com a sua boca. Tem um jovem, tem um adolescente perto de você, sacode ele, diga: segure essa boca nervosa. Esse emprego é uma desgraça, esse emprego é um castigo de Deus. Não, meu filho, você só esqueceu que Ele tem a chave na mão, e quando Ele abre, ninguém fecha. Só que o que você fez? Qualquer prato que o diabo ofereceu, você saiu entrando, e você esqueceu de quê? Consultar a Deus, falar com Deus. Mas Deus te trouxe hoje para lhe dizer: do que se queixa o homem dos seus próprios maus caminhos. Não é a mão de Deus que está quebrando o vaso, é o vaso que quebra sozinho na mão do oleiro. Mas o oleiro trouxe você que está rodando, perdido, para lhe dizer: fica em paz, eu estou no controle. É bacana. Porque tem gente que é assim, pastorzão. Ele gosta até da mão de Deus que abençoa, mas ele não gosta da mão que orienta. Porque a mão que abençoa faz ele feliz, mas a mão que orienta faz ele dizer: desfaz essa amizade, sai desse lugar. Não, aí não é o lugar que eu quero estar. Aí vai se quebrando sozinho. Mas graças a Deus que você continua debaixo da mesma mão. E a mão que você está sendo abençoado te trouxe para dizer: eu acabo de te quebrar, mas eu não te perco de jeito nenhum. Eu reparo. Versículo 11: mesmo cenário, deserto, sem água, crise, escassez, desorientado. Aí o versículo 11 diz assim: e Josafá disse: não há entre nós alguém para que consultemos ao Senhor? Glória, oh glória, oh glória. Mesmo cenário, mesmo problema, mesmo ambiente, enquanto um reclama: essa casa é um inferno, esse trabalho é uma desgraça. Mesmo ambiente, Josafá olha e diz: se a gente colocar o joelho no chão, buscar e consultar ao Senhor, quem sabe ainda há esperança. Deus trouxe você para dizer: não reclame, não culpe ao outro, olhe para o céu, porque o céu ainda tem resposta para você em sua casa. Aí o crente, tem aqui no nosso meio Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Aí Josafá diz assim: com ele está a palavra do... Percebe que a repetição de cena, o inimigo perdido, mas querendo consultar um Deus pagão. E quando não consulta, a culpa é de Deus. Mas aí vem Deus e diz:
Se você está vivendo um ciclo repetitivo, amadurece e aprende a lição. Glória. Amadurece e aprende a lição. Josafá está dando uma aula. Se a gente estiver perdido, desorientado, escassez, existe alguém que não precisa liberar muita coisa. Se ele liberar uma palavra, e qual palavra? A palavra do Senhor, a escassez virará bonança. Quem está desorientado, perdido, achará o caminho. Oh glória a Deus. Quem está na crise encontrará a solução e a resposta. Deus trouxe alguém para te dizer: quando você sair dessa guerra, não será muita coisa. O que será? A palavra do Senhor fará efeito sobre você, sobre a sua. Quem recebe essa palavra, uma mão é pouca, faz igual a irmã ali atrás, jogou logo as tuas mãos, com as tuas mãos levantadas, não abaixa. Só quem acredita que só a palavra produzirá o efeito designado. 30 segundos de glória a Deus, junto com os músicos. Faz barulho na casa, faz barulho na casa, faz barulho na casa. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Aí quando Eliseu chega, Eliseu já chega olhando para Jorão, e ele diz assim: se não fosse a presença de Josafá, nem olharia na sua cara. Qual é a lição que a gente tira desse texto? Amigos não são opção. Amigos não é opcional. Amigos é uma necessidade. Tem portas, tem bênção, tem milagres que Deus quer manifestar na sua vida, mas você anda se isolando. E deixa eu te contar algo que eu sei que você sabe. O homem sábio Salomão diz em Provérbios que aquele que anda solitário, ele anda procurando os seus próprios interesses, mas nada alcança. Mas o mesmo Salomão diz em Eclesiastes 4, 9 a 12: é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta o seu companheiro. Porque amigos não é uma opção, amigos é uma necessidade. Os dois juntos serão como o cordão de 3 dobras. Vindo o inimigo, colocarão ele para correr. É a segunda vez que eu estou pedindo, então pega na mão do seu amigo, por favor, e diga: não parece, mas eu preciso de você. Oh glória, oh glória, glória, glória. Tem gente que vem à casa de Deus e fica: Deus, manda o anjo para abrir uma porta. E Deus não quer mandar anjo, porque Deus quer usar pessoas para te abençoar. O problema de alguns, eu sei que não é todos, mas o problema de alguns aqui é que o culto mal termina, o pastor nem deu a bênção apostólica, já pega a bolsa e sai vazando. Não fala com ninguém. Aí olha para o pastor: pastor, eu quero um gabinete com o senhor. Já vem cheio de autoridade, cheio de moral. O que foi? Pastor, eu quero minha carteirinha, porque aqui eu não me dou bem com ninguém. Não é que você não se dá bem, é você que não entra na panela dos outros. Não, é que tu não sabe, pregador. Aqui é uma panelinha, aqui é outra panelinha. Irmão, tá vendo panela? Tira a tampa, se joga dentro. Só reclama. Não, eu passo por fulano nem me deu a paz do Senhor, pastor, eu vou embora. Olha o que Jesus diz: tudo que você quer que os homens vos façam, fazei vós primeiro.
Quer uma paz do Senhor? Dá você primeiro. Quer um abraço? Abraça você primeiro. Quer um sorriso? Sorri você primeiro. Quer que alguém te convide para comer na casa? Convide você primeiro. Tira a tampa, se joga dentro, pelo amor de Deus. Deixa eu ser profeta aqui hoje. Deixa eu ser profeta. Vou liberar uma palavra profética. Qual é? O amigo que está sentado à sua direita vai pagar cantina para você hoje. Se não fosse Josafá, catuca 2 ou 3, diga aí. Tem bênção que não é por sua causa. Diga. É por causa de quem você anda. Se não fosse Josafá, nem te olharia. Olha o que Deus está dizendo. As tuas companhias revelam a bênção dos céus abertos sobre você. Irmão, entenda. Você acha que Cristo te salvou, te colocou no meio de tanta gente só para você levantar a mão e dar glória a Deus? Não, meu filho. Jesus te trouxe, te colocou no meio de tanta gente só para você entender: quem está do teu lado é quem Deus vai usar para derramar bênção e abrir porta sobre porta. Com ele está a palavra do Senhor. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou. Versículo 14. Parte para o versículo 15. Trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo um tangedor, veio sobre ele a mão. Olha o clima. Deserto. Olha o pensamento. Guerra. Batalha. Olha a circunstância. Desorientado. Perdido. Olha o que sai da boca. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Como é que está esse ambiente? Carregado, pesado. Aí vem Elias e diz: vamos mudar esse ambiente. Deus não desce no meio de ambiente pesado. Aonde Deus desce? O salmista diz: Deus habita no meio dos louvores. Ele habita onde? No meio. Se começarmos a cantar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Levanta tuas mãos aos céus. A gente não vai sair de um ambiente pesado, porque aqui não é céu de bronze, aqui não é céu fechado, aqui é céus abertos. E nesses céus abertos tem tangedor que muda ambiente. E Cristo te trouxe para dizer: da escassez, e os outros dizendo crise, 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 sai do Brasil. E o Senhor dizendo: ainda tem uma palavra, mas antes da palavra vamos mudar esse ambiente, porque depois que mudar o ambiente, fluirá. Levanta a tua mão, levanta a mão, não abaixe. Você saiu de casa, foi para isso, para levantar a mão, adorar, chamar Deus para o meio do ambiente. Aos pentecostais, eu gosto de você. Crente pentecostal é assim, não está nem aí para quem está à esquerda, direita, na frente. Eu gosto. Já começou a dar lugar ali. O outro ali já está na roda do oleiro ali. E quem está na roda do oleiro já começa a deixar o oleiro movimentar. Movimento oleiro, movimento oleiro, movimento oleiro, movimento oleiro, movimento oleiro, movimenta. Porque tem gente do lado dizendo crise, morte, falência, escassez, mas tem profeta dizendo: o ambiente vai mudar, porque a palavra do Senhor não voltará
sem antes produzir o efeito. Sobe, como diz o pregador, sobe o nível, porque Deus está prestes a derramar bênção. Não abaixa a mão, não abaixa a mão. Com a mão levantada, fecha os olhos. Só quem é adorador pentecostal, como de Atos 2, com a mão levantada acima da cabeça, olhos fechados, começa a abrir a sua boca agora. Como diz o profeta Isaías, eu faço dele a minha palavra. Abre bem a tua boca, pois o Senhor te encherá. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Emanará cheio. Eremanacando, reminitas. Eremanacando. Isso já vai sentindo o renovo de Deus aí. Se tu fala em línguas estranhas, vai recebendo variedade de língua agora. Isso, variedade de língua, variedade de língua, variedade de língua. Espírito Santo de Deus, começa a ativar agora os dons espirituais. Onde houver crente batizado com Espírito Santo e com fogo, pelo poder da tua palavra, acende labaredas de fogos. Acende. Tem muito mais, tem muito mais. A água do Espírito é para transbordar, então deixa transbordar. Esquece quem está à esquerda aí, crente. Esquece, ó crente, no monte você se comporta de um jeito e na igreja tem que ser diferente. Não, João capítulo 4, versículo 23. Não importa se é no monte, se é no templo, onde houver um adorador de verdade, aí o Pai está, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Você pode emprestar uma das suas mãos nesse ambiente. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa mais próxima. Jesus não disse: os apóstolos colocarão a mão sobre os enfermos. Jesus não disse: os presbíteros colocarão a mão sobre os enfermos. Não. Jesus disse, Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer em mim e for batizado, este será salvo. Vai ser só salvo? Não. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vai ficar nisso? Não. Vai crer, vai ser batizado, colocar a mão, será curado. Mas também disse Jesus: falarão novas línguas. Vai intercedendo por quem você colocou a mão. Comece a orar. Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Fecha os olhos e vai orando. Fecha os olhos e vai orando. Fecha os olhos e vai orando. Enquanto você com as suas mãos impostas sobre essa pessoa intercede, cura. Eu profetizo, como diz o profeta Isaías, e a cura apressadamente brotará, e a glória do Senhor
irá diante de ti, e a sua justiça na sua retaguarda. Brota cura, brota cura, brota cura. Raiz de enfermidade, raiz de enfermidade, aonde você estiver alojada, raiz de enfermidade, no nome de Cristo, eu te ordeno, sai, sai, câncer, desapareça. Toca agora, Jesus, nos ossos, nas células, na medula. Não permita essa mulher viver de trombose. Não, 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 não permita esse homem partir para uma cadeira de roda. Espírito Santo, aonde houver uma mão imposta, manifesta o teu poder, manifesta a tua cura. Aqui é a casa de Deus, e na casa de Deus os profetas estão reunidos.